Essa é a segunda aula do curso Matemática Quarentena, uma chance para todo mundo aprender matemática útil para o século XXI, feita de uma forma cuidadosa e divertida. E hoje nós vamos falar sobre números inteiros. Eu sou Jonas Gomes e hoje nós vamos descobrir quem são os números inteiros. E quem são esses números inteiros? Bom, são os números naturais que a gente viu na aula passada, mas junto dos números naturais, nós colocamos os números negativos. E eu tenho certeza que você já viu o número negativo alguma vez na sua vida. E muitas vezes os alunos me perguntam, mas professor, existe número negativo? E essa pergunta é bem filosófica, na verdade. Mas a minha resposta favorita, não tem uma resposta só, tá bom? A minha resposta favorita para isso é que os números negativos existem tanto quanto os positivos. Eles existem à medida que eles são úteis para a gente organizar a realidade. Então, para que serve um número negativo? Serve sempre para mostrar alguma coisa que está abaixo de uma escala, abaixo de um nível zero. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Por exemplo, quando você desce o elevador do seu prédio e segue para a garagem, geralmente no elevador está marcado um número negativo. Ou, se tem 2 níveis abaixo do solo, geralmente o que fica mais próximo do solo é o que chamamos de S1 ou G1, e o que fica depois, mais profundo, é o S2 ou G2. Nesse caso, estamos usando os números negativos para marcar a posição de um andar abaixo do solo. Na física, quando os cientistas e comerciantes inventavam os primeiros termômetros, inventaram a escala Celsius, e nessa escala a temperatura de congelamento da água, no nível do mar, é definida como zero. Então, se você estiver em um local onde a temperatura é ainda menor, com certeza nesse local vamos precisar de números negativos para medir a temperatura. Na geografia, quando queremos representar um local que está abaixo do nível do mar, quer dizer, está mais baixo do que o mar, também usamos números negativos para representar a sua altura. Na nossa vizinha Argentina, por exemplo, encontramos a Laguna del Carbón. Esse lugar lindo, onde já encontraram muitos fósseis de dinossauro, fica a mais de 100 metros abaixo do nível do mar. Na economia, os números negativos são muito utilizados. Por exemplo, para representar uma dívida ou um débito. E, por exemplo, se a sua conta no banco mostra menos 50, geralmente isso quer dizer que você deve R$ 50 para o banco. Na mecânica, não na mecânica de automóveis, mas na área da física que estuda o movimento, nós também usamos os números negativos. Por exemplo, para representar uma altura abaixo de uma altura considerada zero, ou também para indicar um momento que aconteceu antes do instante inicial. Qualquer coisa que aconteceu antes desse instante vai ter acontecido em um momento negativo. Então, para entendermos os números inteiros, basta agora que nós consigamos entender os números negativos e a ideia básica que eles carregam. A ideia básica de um número negativo é a de oposição quantificada. É o contrário de um número positivo, o oposto. Se o seu andar positivo está para cima, o andar do seu apartamento, o da sua garagem, que está abaixo do solo, está para baixo. Se acima do ponto de congelamento da água é um número positivo, o que tiver abaixo é um número negativo. Então é sempre essa ideia de oposição quantificada. Se em uma reta os positivos estão à direita, colocaremos os negativos à esquerda. Se os positivos estão para cima, os negativos estarão para baixo, sempre no sentido oposto. Então, uma forma muito útil de representar esses números vai ser através de uma reta, a reta dos números inteiros. E aqui, atenção, reta está sendo usado no sentido leigo, não técnico. Uma reta no sentido técnico não é isso que a gente acabou de fazer. Pensa bem, entre o 0 e o 1 não tem nenhum número inteiro.
mas entre dois pontos de uma reta sempre existem infinitos pontos. Então isso é só uma representação, não é uma reta de verdade, tá bem? E desenhamos essa reta assim, com os negativos para a esquerda e os positivos para a direita. E dessa reta já vem uma ideia geométrica para ordem. Quem é maior? Quem está mais à direita. Ou seja, A menor que B quer dizer o seguinte, que A está à esquerda de B na reta dos números inteiros. Assim, por exemplo, o 0 é menor do que o 1, o 3 é menor do que o 5, mas também o menos 5 é menor do que o menos 3, porque saindo do menos 5, devemos andar para a direita para encontrarmos o menos 3. Aqui, lembre-se do exemplo do prédio. O menos 5, se representa o andar, ele está 5 andares abaixo do solo. O menos 3 só está 3 andares abaixo do solo. Então, o menos 3 está acima do menos 5. Agora, vamos falar um pouco sobre como nós representamos os números inteiros. Aquele Z da última aula, que é um Z com um traçado duplo na diagonal, escrito nesse estilo que é o negrito de lousa, aparece de novo. Esse Z significa número. De fato, ele vem de Zahl ou Zahlen em alemão, que significa número ou números. Então, seguindo a tradição matemática, vamos usá-lo para representar os números inteiros. Muitos textos vão usar também o Z em negrito somente. Quando só temos os números positivos, sem o zero, é comum incluirmos um asterisco superescrito, além do sinal de mais. Nesse ponto eu tenho que deixar claro para vocês que isso não é uma lei da natureza, isso não é standard. Não tem problema você, conversando com alguém que acabou de escrever Z+, perguntar: mas o seu Z+, tem o zero? Eles são só os positivos? Inclui também o zero? Nada disso tem problema, é só uma convenção. Você não precisa decorar essas coisas. E da mesma forma para os negativos e o zero, quer dizer, os não positivos. Como uma regra geral, o asterisco em cima geralmente quer dizer que o conjunto perdeu o zero. É aquele conjunto sem o zero.